Se você acompanha os últimos vídeos deste canal, você sabe que eu venho shortando o Bitcoin desde os 80 mil dólares. Inclusive, grande parte dessa queda que a gente tá vendo essa semana foi algo que eu já vinha antecipado aqui neste canal, neste primeiro vídeo daqui. Se você entrar nesse vídeo porque estou esperando uma correção no Bitcoin, você vai descobrir exatamente quais eram os motivos do porquê que eu acreditava que a gente voltaria, pelo menos, nessa LTA aqui deste canal. E olha onde a gente tá. Hoje a gente tá em 63 mil dólares, né? Muito abaixo dessa LTA do canal, que tava aqui nos 72 mil dólares. Mas bom, as últimas semanas eu estava bastante cético em relação a uma continuação de alta no Bitcoin, principalmente pelo fato dele ter chego ali na região dos 83 mil dólares, porque eu não enxergava, né? Eu ainda não enxergava uma boa relação entre risco e retorno, mas isso começou a mudar. Embora eu ainda não descarte a possibilidade da gente ver o Bitcoin de volta na região dos 50 mil dólares, eu já comecei a aumentar minha exposição ao risco e fazer novas compras. Provavelmente, essa decisão vai parecer até estranho para muita gente. Afinal, por que eu vou comprar agora se existe a possibilidade dele cair ainda mais 20%? E é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Eu vou compartilhar os 5 principais motivos que me fizeram voltar a acumular Bitcoin, que sinais eu estou observando no mercado e por que eu acredito que a gente está entrando em uma janela muito interessante para quem pensa voltado no longo prazo. Então, sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa. Não é novidade para vocês que o Bitcoin hoje está na casa dos 63 mil dólares, né? Bitcoin hoje em 63 mil, com a mínima do dia aqui, tendo chega ali nos 61.500 dólares. Desde o topo que a gente formou aqui dos 82.300, na verdade esse daqui que foi em 83, isso foi uma queda de 25%. E note que velocidade foi essa queda, né? A gente demorou, pegar até o topo, 89 dias para sair do fundo local até o topo local. E nesse mesmo período, pegando do topo até onde a gente chegou, em 29 dias, em 30 dias, em um mês, a gente voltou tudo isso. Então a gente subiu. Isso é uma característica, tá, pessoal, de um mercado de bear market. A gente demora para subir, a gente sobe de escadinha, mas a gente desce de elevador. E no bull market isso acontece o oposto, tá bom? A gente cai de escada e quando a gente sobe é de elevador. Cai de escada, sobe de elevador. Percebe? Percebe que é o inverso no bull market? A gente faz o inverso. A gente cai de escadinha, olha aqui, ó, escadinha, 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 escadinha. Opa, voltou tudo. Escadinha, 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 puff. Isso é no bull market você tende a subir de escadinha, no bull market você tende a cair de escadinha e subir de elevador. E no bear market é completamente o oposto. Mas vamos lá, por que eu comecei a voltar, por que eu voltei a acumular bitcoins nessas regiões? Durante esse vídeo eu vou te mostrar 5 principais motivos. O primeiro motivo é, deixa eu voltar aqui pro branco para eu poder ler também, né? O primeiro motivo, pessoal, é o seguinte: o risco-retorno começa a ficar interessante de volta a essas regiões. Por quê? A gente está falando que se a gente volta somente ao topo anterior do bull market, do último topo que a gente fez, o topo histórico, eu vou pegar um gráfico. Eu posso utilizar o próprio gráfico aqui esse daqui que eu já tenho separado. Do preço atual, a gente está falando, deixa eu botar um gráfico aqui maior, mas a gente está falando de um risco-retorno de, se volta no último topo, 100%, tá? Praticamente 100%, onde o último fundo tá aqui nos 47, mas se você for mais pessimista ainda, você pode colocar aqui até nos 37. Isso daqui é claramente um risco-retorno de 2 para 1. Você acredita que o Bitcoin vai para 38 mil dólares? Cara, é difícil e sinceramente, eu não acredito que vai aos 38 mil dólares. Mas se for, vai te dar até a oportunidade de comprar lá embaixo. Mas isso daqui é claramente um risco-retorno de 2 para 1, considerando somente dele voltar no seu topo, tá bom? Somente de voltar no seu topo. Se a gente considera que, como todos os ciclos, a gente vem para fazer um topo histórico, né? Um novo topo. Esse aqui de 2017 até 2021 a gente fez só do topo 200% a mais. E de 2021 até 2025 a gente fez 80% a mais. Considerando que a gente faça a metade disso, suba 40%, e a gente coloca ali os 160 mil dólares, a gente está falando de uma valorização, 160 mil dólares, de um risco-retorno de 4 para 1, né? Quase 4 para 1, 4, 16, 18, 4, 8, 12, 16, exatamente, uma valorização de quase 4 para 1, se o Bitcoin for aos 160 mil dólares. Então perceba aqui
que diferença vai fazer se você comprou a 66 mil dólares, ou se você comprou a 60 mil dólares, ou se você comprou a 55 mil dólares? Isso, ao longo prazo, quando o Bitcoin estiver valendo 160 mil dólares, isso realmente vai importar? Você realmente vai olhar para trás e vai falar, não, quem comprou em 66 fez um mau negócio. Não, quem comprou em 60 fez um mau negócio, porque ele foi a 55. É a mesma historinha dos 12 mil dólares. Se você tá no mercado aí há bastante tempo, é a mesma historinha aqui dos 12 mil dólares. Teve muita gente que esperou os 12 mil dólares quando o Bitcoin estava a 15. Agora eu te pergunto, fez diferença quem comprou a 15 mil dólares ou quem comprou a 18 mil dólares? De verdade, você acha que teve diferença? Vamos ver qual foi a diferença? Quem comprou em 18 mil dólares fez 570%. Quem comprou em 16 mil dólares fez 680%. Fala pra mim, se você botou 100 mil dólares aqui, você saiu com mais de 500 mil. Se você botou 100 mil dólares aqui, você saiu com mais de 500 mil. E quem comprou em 12 mil dólares? Fez quanto? Não fez nada, porque o Bitcoin não chegou a 12 mil dólares. Entende o risco que você tá deixando na mesa? Existe sim a possibilidade da gente ir nos 40 mil dólares? Claro que existe. O meu range, eu ainda sigo acreditando que a gente vai beliscar entre os 48 até os 60 mil dólares, é o range de acumulação, na minha opinião. Mas isso não significa que você precisa comprar somente quando chegar dentro desse range. Você já pode começar a aportar, começa a fazer o DCA, nessa região, nessas regiões que a gente tá, é onde você começa a fazer DCA. Você não faz um DCA quando a gente perde 100 mil dólares, compra 100 mil dólares. Quando ele bate 84, você compra 84. Quando ele bate 90, você compra 90. Nessa queda aqui, ó, você vai fazer um DCA. Não, isso aqui é o DCA burro. Desculpa falar, mas isso é um DCA burro. Você faz DCA em regiões de suporte, em regiões de acumulação. Bom, então o primeiro motivo, na minha visão, do porquê que tá atrativo o Bitcoin nesse momento, é principalmente por causa do risco-retorno, né? A gente tem um risco-retorno de 2 para 1 de se voltar no topo, e um risco-retorno de 4 para 1 se ele atingir um novo topo histórico de 160 mil dólares. O próximo motivo aqui que eu acho interessante é o quê? Deixa eu só tirar isso aqui da tela e mudar a cor novamente para que a gente possa ler. O próximo motivo do porquê eu acredito que está interessante é por causa das sobrevendas gráficas. O diário, ele já está em uma sobrevenda de 18. Deixa eu abrir o gráfico diário aqui para vocês saberem do que eu tô falando. Olha o gráfico, a sobrevenda do RSI, tá, pessoal? Caso você não conheça, RSI é um índice basicamente que mede a força do ativo, né? A força relativa do ativo. E perceba que todas as vezes, não todas, mas a maioria das vezes que a gente atinge, são poucas vezes que a gente atinge um sobrevenda no diário. E principalmente também um sobrevenda no 3 dias, que eu já vou mostrar o sobrevenda do 3 dias também. Mas o sobrevenda no diário, ainda mais a esses níveis, né, uma extrema sobrevenda, porque sobrevenda é aqui no 30, a gente tá em 18. São poucas as vezes que a gente atinge esses níveis. Praticamente, tá? Não vou falar todas, mas praticamente todas as vezes que a gente atinge esses níveis são boas zonas de compra. Se você comprou aqui em julho de 22, você chegou a surfar um rally de 40%. Você comprou aqui em agosto de 23, você chegou a surfar um rally de, bom, até o topo ali foi 90%. Você comprou em fevereiro, março de 25, esse daqui eu acho que foi um que não entregou um rally instantâneo. Fevereiro de 25, não, esse também entregou um rally instantâneo aí de 16%, mas chegou a cair um pouco mais. O próximo que a gente teve foi o 6 de fevereiro, que foi o fundo local que a gente está retestando. Esse do 6 de fevereiro, você chegou a surfar um rally de 34%. Então percebe que a maioria das vezes não é uma má compra você comprar sobrevenda do diário. E agora que eu tô falando, já falei no diário, né? Eu também vou mostrar a sobrevenda que tá ascendente no gráfico de 3 dias. Olha isso daqui, pessoal. No gráfico de 3 dias, a gente tem um sobrevenda querendo fazer um fundo ascendente, enquanto no preço a gente tá quase aqui querendo fazer um fundo descendente ou até mesmo um fundo duplo, né? Isso daqui tende a significar uma região bullish, porque significa que nesse mesmo período o RSI está tendo mais força mesmo com preço na mesma região. Isso tende a significar, tende a ser bullish, tende a ser otimista para o ativo. Qual é o ativo? Bitcoin. A gente está analisando o Bitcoin. E, mais uma vez, são poucas as vezes que a gente atinge sobrevenda também do 3 dias. Tá? No 3 dias a gente atingiu aqui
e na verdade nem chegou, foi a 33. Ó, percebe que são poucas, a gente nem chega no 30, mas aqui, ó, dia 18 de novembro também a gente chegou e muito provavelmente a gente vai chegar aqui nessa região. Então, considerando somente essas regiões, aqui em setembro de 23, durante esse período aqui, ó, você surfou 80% de alta. Nesse período aqui de novembro, que foi a pernada que a gente teve de queda, aí você surfou 10%, 12% ali de rally. E aqui, se você, bom, se for uma região de suporte também, quem sabe você não possa surfar aí também uns 10, 12, 15% de valorização antes de ter mais uma pernada de baixa. Enfim, fora o semanal, tá, pessoal? O semanal está quase em sobrevenda. O semanal do sobrevenda hoje está em 56 mil dólares. Seria ele chegar aqui na casa dos 30 mil dólares. Mas assim como no ciclo anterior, eu acredito que a gente vai fazer algo muito parecido, que é o que? No preço, a gente tem fundos descendentes, né? Claramente aqui, ó, é um fundo menor, um fundo descendente, enquanto no RSI a gente tem um fundo ascendente. Consegue analisar isso aqui, ó? Consegue enxergar? A gente tem um fundo ascendente, claramente um fundo ascendente. Eu acredito que a gente pode repetir a mesma coisa durante esse ciclo. A gente vem para fazer um fundo descendente, não sei, seja ali nos 48, seja ali nos 54, nos 56 mil dólares, não sei onde pode ir, com o RSI também ascendente. Então o RSI não voltaria aqui, o RSI do semanal, ele não voltaria aqui na casa dos 27. Ele pararia por aqui, depois começaria a subir ou lateralizaria por um tempo, né, por um período. Porque se ele volta ali à região dos 27, a gente tá falando, eu já cheguei a trazer essa análise aqui com vocês, mas a gente tá falando do Bitcoin voltando aos valores de, vamos ver, o 27 tá ali o Bitcoin na casa dos 50 mil dólares. É possível? Sim, é possível e está entre o meu range, né? Mais uma vez, o meu range de acumulação está aqui, ó. Esse é o meu range de acumulação, entre os 48 mil dólares até os 60 mil dólares. Então, tudo isso daqui que ainda não foi buscado, porque é toda essa região aqui que a gente mais ficou durante o bear market. E considerando que toda essa região a gente já buscou aqui no 6 de fevereiro, eu acredito que a gente tem esse espaço aqui ainda para buscar de liquidez. Então, o segundo motivo do porquê eu acredito que são comprar a partir daqui, começar a comprar a partir daqui, tá, pessoal? Lembre-se sempre, DCA. Não vai inventar de dar all-in em uma única região, que isso eu também vou falar mais para frente aqui em algum desses outros motivos, tá? Mas o segundo motivo é por causa da sobrevenda gráfica. Você compra ativos em sobrevenda, olha lá, você compra ativos em sobrevenda e você vende ativos em sobrecompra. Compra em sobrevenda, vende em sobrecompra. Esse é o segredo, pessoal. Não tem atalho mágico, não tem um caminho mágico. É o simples, é o básico, arroz com feijão que funciona. O próximo motivo, deixa eu tirar isso aqui da tela também, mas o próximo motivo que a gente tem, e eu tenho, né? Obviamente isso aqui é o que eu estou fazendo. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, cada um faz o que você quiser com o seu capital. O próximo motivo, o terceiro motivo, é o range de acumulação, na minha visão. O meu range de acumulação, ele está perto do meu range de acumulação, que é o range que eu já mostrei aqui para vocês, né? Entre os 48 a 60 mil dólares. Por quê? Mais uma vez, para não ficar muito repetitivo, por causa que essa é a região que mais se segurou no bull market passado. A gente ficou só nessa região aqui 238 dias, mais de 6 meses somente nessa região. Então isso daqui é um local rico em liquidez, tem muita liquidez aqui. Só que quando você transpassa para o cenário atual, você vê que você já pegou toda essa liquidez aqui, ó, até o pavio do dia 6. Ó, tudo isso daqui você já pegou. Então só falta essa liquidez aqui, ó. Só falta você buscar essa liquidez, que é onde está o meu range, entre 48 a 60 mil dólares, ok? Outro indicador que muita gente costuma utilizar, e eu acho até interessante, é a EMA de 200 no gráfico semanal, tá? Então você vem aqui, ó, você coloca, se você quiser colocar no seu próprio gráfico também, você vem aqui em indicadores, pesquisa por EMA, tá? Pesquisa aqui, ó, média móvel exponencial, clica aqui, ela vai ativar, você abre aqui as suas configurações, coloca em 200 e no tempos gráficos você coloca no semanal, dá um ok. Ok, aqui no tempo gráfico semanal, vou botar de um mês, mas como eu já selecionei ele lá no semanal, ele não muda. Eu vou apagar os desenhos e deixar só um indicador para você ver o que está acontecendo aqui. Em todos os bear markets, em todos os fundos de mercado, o que a gente tem? O mercado segurando, não só segurando, mas indo abaixo da média de 200 períodos e ficando um tempo durante a média de 200 períodos. E aqui é o fundo de mercado. Foi aqui em 2015, foi aqui em 2019. Perceba, a EMA é a de 200 períodos, é a linha preta, ok? Aí a gente tem o que mais? Deixa eu tirar esses do gráfico, já que eu já desenhei.
A gente tem o próprio 2022, olha o 2022, o tanto de período que ficou aqui abaixo. Tudo isso daqui, pessoal, era região de acumulação. E onde é que a gente está hoje? Olha aqui, a gente está perdendo ela agora. Estamos acabando de perder a média móvel de 200 períodos. Na verdade, a gente tinha perdido uma vez já, que foi aqui no dia 6 de fevereiro. Então, no dia 6 de fevereiro a gente perdeu, mas agora, esse mês, a gente está perdendo mais uma vez. Então, é muito provavelmente que toda essa região aqui vai se tornar uma região de acumulação. Enquanto a gente estiver abaixo da média de 200 períodos no semanal, são regiões de acumulação de Bitcoin, na minha visão. E onde é que tá essa EMA hoje? Essa EMA hoje tá em 70, eu vou arredondar para 70 mil dólares. Então, qualquer compra abaixo de 70 mil dólares, na minha visão, do longo prazo, não são compras ruins, ok? MVRV igual ou menor que 1. Ok, MVRV e o Realized Price, tá, pessoal? Mais uma vez, em todos os bear markets também, a gente sempre teve o MVRV perto ou abaixo de 1. O MVRV, tá, pessoal, vai ser essa linha aqui, branca, aqui embaixo, tá? Essa é a linha branca, a linha 1 é essa linha vermelha. Então percebe que em todos os bear markets da história, olha o de 2022, a gente estava aqui, ó, nos 0.82, 0.90, abaixo de 1. 2019, a mesma coisa, 0.89, 0.90. 2015, a mesma coisa, 0.80, 0.90. E temos até registro aqui de 2011, ó, 0.60, 0.70. Onde a gente está hoje? Hoje a gente está na casa dos 1,18. Então chegando muito perto aqui da linha 1, da linha da linha base, né, da linha 1 do MVRV, do Realized Price de mercado. Quando a gente vê a linha, onde é que essa linha 1 tá hoje? Hoje, pro mercado, ele tá aqui, ó, na região dos 53 mil dólares. 53 mil dólares, a gente tá falando de menos 10 mil dólares hoje do preço atual. 53, estamos falando de uma queda ainda de 15% no Bitcoin. Mas você vai esperar chegar lá na linha você vai esperar o Bitcoin cair mais 15% para começar a comprar? Na minha visão, você já pode começar a comprar e na medida que ele chegar lá, você ir aumentando o seu aporte. Isso é o que eu vou fazer, tá? Mais uma vez, tudo isso aqui é o que eu vou fazer. Esse é o setup. O setup que eu tô compartilhando com vocês é tudo que eu estou analisando e que eu vou fazer com o meu portfólio. E vou mandando notificações, vou mandando avisos sempre lá no Discord em primeira mão, tá? Obviamente é mais rápido do que aqui no YouTube, porque eu tenho que gravar, tem que fazer toda essa questão de postar o vídeo. No Discord eu mando um texto, mando uma foto lá e acabou. Assim como eu fiz do short, dia 1º do mês passado, tá? Dia 1º do mês passado, eu abri uma operação de short 3x no Bitcoin na região dos 78 mil dólares até os 80 mil dólares. Aqui, ó, 78 mil dólares era o meu preço médio de entrada, até que ele chegou a 83, eu melhorei o preço médio para 80, e esse era o meu operacional. Olha ali o Bitcoin onde estava, 78 mil dólares. Olha o Bitcoin onde está hoje. Vai falar se não foi exatamente o que aconteceu. Não foi exatamente o que aconteceu? Bom, isso aqui foi cantado. Quem tava lá no Discord e pegou esse trade aí junto comigo, cara, você fez no mínimo 20% de valorização. E eu venho atualizando aqui, ó. Tudo aqui eu venho atualizando pra vocês. Então, se você não tá no meu Discord, entre aí, tá o primeiro link da descrição, tá ok? Então, bom, MVRV, EMA média de 200 períodos, e o último motivo aqui da regra de acumulação é o Fear and Greed. Eu não costumo utilizar muito esse indicador, tá? Eu vou ser sincero com vocês, porque ele tende não ser tão assertivo. Calma aí, deixa eu só abrir ele aqui. Ele não tende a ser tão assertivo assim, e ele também já é muito famoso, né? Muita gente considera ele, então pode ter o viés contrário. Mas é o seguinte, se você compara como é que tá o sentimento de mercado, você vê que tá em medo extremo. E normalmente, as melhores regiões de compra se dão em medo extremo. E as melhores regiões de venda se dão aonde? Em euforia, em ganância extrema, né? Quanto mais perto aqui da linha 100, melhor para você vender. Quanto mais perto aqui da linha 0, é melhor para você comprar, né, pessoal? Você já deve ter ouvido aquela frase, né? Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Pois é, a mesma coisa aqui com o índice do Fear and Greed. Ok, o quarto motivo, a quarta categoria que eu quero abordar aqui com vocês é psicologia de mercado, que envolve até um pouco de sentimento de mercado aqui, junto ao Fear and Greed também. É o seguinte, pessoal, comprar agora parece ser algo errado. Parece que você está comprando errado. Você tem um sentimento e parece que você está fazendo algo errado. Se você tem esse sentimento de que comprar agora nos 63 mil dólares não é seguro, porque ele vai cair, ele vai desmanchar 20%,
Cara, isso é um fator bom. Por quê? Porque significa que até você tá com medo. E em medo, normalmente você compra. É isso que distingue, tá? É isso que distingue um bom investidor, tá? Um investidor que vai ter lucro do que um investidor que vai ter prejuízo. Porque comprar nos 80 mil dólares era excelente. Você via notícia a todo momento. Ai, que agora a Clarity Act foi aprovada. Bancos vão começar a comprar Bitcoin. BlackRock tá comprando Bitcoin. Michael Saylor tá comprando Bitcoin. Você só via falar disso aqui. Comprar aqui era uma maravilha. Aqui não. Aqui você tem que vender. Quando na verdade é o completamente oposto, pessoal. Se tem muita gente falando, se tem muita notícia positiva saindo aqui, aqui é zona de venda. Aí quando chega aqui, ó, quando o mercado começa a cair, mas o Donald Trump escalou a guerra com o Irã, mas que um novo vírus vai colapsar a economia. Pessoal, é assim mesmo, eles precisam vender o pânico para eles mesmos comprarem barato. Eles quem? Eles, pessoal. Eles, eu tô falando deles, quem tem o dinheiro, quem tem a prata, eles manipulam o mercado para comprar mais abaixo, para comprar das sardinhas assustadas que estão vendendo aqui, e eles vão capitulando. Eu ainda acredito que a gente vai ter um evento de capitulação massiva, como a gente teve aqui no dia 6 de fevereiro, um candle mais forte ainda, deixando uma rejeição, talvez uma rejeição que mais lá para frente, em setembro, em outubro, provavelmente a gente volta a retestar, mas eu, na minha visão, eu ainda acredito que a gente vai ter um shakeout aqui no mercado para dar mais uma busca de liquidez. Existe a possibilidade também disso nunca acontecer e esse já ser o checkout que a gente tá vendo. A gente pode furar, depois só voltar um pouco mais acima, para lá em outubro a gente só dá um reteste e iniciar o bull market. Você tem que colocar sempre todas as cartas na mesa. O que pode acontecer? O mercado pode talvez te deixar de fora? Cara, então é melhor você pensar numa estratégia de garantir que você não vá ficar de fora. E na minha visão é o que? É o DCA inteligente. É você começar a comprar abaixo da média de 200 semanal, ali por perto de 65, abaixo de 70 mil dólares na minha visão. Enfim, um resumo então aqui. Você compra em candles vermelhos e você vende em candles verdes. E não o contrário. Você não vai comprar em candle verde. Você não vai comprar quando o Bitcoin tá aqui, ó, subindo dos 74 mil dólares. E você não vai vender com essa queda massiva aqui do Bitcoin, que em uma semana tava 73, logo 3 dias depois ele caiu 10 mil dólares. Isso você não pode fazer, senão a longo prazo você vai perder dinheiro. É muito melhor então você ficar na renda fixa se você vai fazer isso daqui, tá ok? Bom, esse vídeo já tá ficando bastante extenso, mas eu espero que você esteja gostando. Se você gostar desse estilo de mapa mental também, deixe no comentário que eu vou adorar saber a sua opinião. Vamos então para a última categoria. A última categoria que eu tenho para trazer aqui para vocês é uma das mais importantes também, né, pessoal? Gestão de risco. E o que se engloba aqui em gestão de risco? Range de acumulação, presta atenção. Range de acumulação não é uma linha, mas um range. O próprio nome fala, ele é um range, ele é um período, um range, eu não sei qual outra palavra eu poderia para exemplificar. Então você não pode se limitar a um preço só, tá, pessoal? Você nunca vai ver eu trazendo aqui um único preço. Por exemplo, o Bitcoin vai a 48 mil dólares. Então, quando chegar em 48 mil dólares, eu vou dar all-in aqui. Eu vou comprar 70%. Não. Tanto é que o meu range de acumulação do Bitcoin é entre os 48 aos 60 mil dólares. Eu já repeti isso tantas vezes ao decorrer deste canal que eu acho que você já tá cansado de ouvir. Mas é bom que frisa na sua cabeça, né? Range de acumulação, assim como range de distribuição, tá, pessoal? 160 mil dólares é o alvo que a gente estipulou? Sim, é o alvo que a gente estipulou. Mas para mim, 150 a 180 mil dólares, esse vai ser o range de distribuição. Se você vender a 145, para mim, você tá vendendo mal? Não, você não tá vendendo mal. Mas se você for vendendo 145, 140, 150, 155, 160, isso para mim é uma venda inteligente. Assim como um DCA inteligente, você compra em regiões de acumulação, tá ok? Para finalizar não, penúltimo, não cometa o erro de dar all-in em um único lugar. Mantenha a caixa, tá, pessoal? Mais uma vez, eu comprei Bitcoin nos 67 mil dólares, nos 65 mil dólares. Sim, eu comprei Bitcoin, mas eu não dei all-in. Eu não tô 100% em Bitcoin. Se você quiser até saber quantos por cento do meu capital eu comprei em Bitcoin, entra aí no link da descrição e vem participar do nosso Discord, que aqui na carteira Hold eu compartilho aqui com vocês. Eu tenho tanto uma carteira que faço trade quanto a carteira de Hold. Lá eu expliquei quantos por cento eu tô alocado em Bitcoin. Mas eu comecei
por agora, a iniciar os aportes de hold a longo prazo e quero finalizar ali por meados de outubro, se o mercado permitir, né? Se o mercado ficar ainda abaixo dessas regiões e me permitir acumular. Mas é o seguinte, pessoal, tenha caixa porque em todos os momentos de mercado, em bear market, a gente normalmente teve shakeouts ou quebras, né? Melhor dizendo, se você estava aqui desde 2021, desde 2022, né? O bear market 2022, você teve tanto a quebra da Terra Luna quanto a quebra da FTX, né? A segunda maior corretora do mercado na época. Quebrou a Terra Luna, que era o top 10 projeto, um dos top 10, e quebrou a FTX. Em 2020, a gente teve a Covid. Em 2018 eu não tava no mercado, então eu não lembro do que aconteceu e se aconteceu alguma coisa tão impactante, mas em 2020 a gente teve Covid, em 2022 a gente teve quebra de FTX, quebra de Terra Luna, enfim, tudo isso, pessoal, querendo ou não, são condições de um mercado em bear market. E não é querendo ser um cavaleiro do apocalipse, mas esse ciclo, a gente não teve nada tão grande quebrando. Existe sim a possibilidade de ainda quebrar? Existe. Existe a possibilidade da bolha de IA, que tanto fala em estourarem esse ano? Existe. Existe a possibilidade do S&P 500 caixar 15%? Existe. Isso são chamados, tá, pessoal, de cisne negro. São coisas que você não prevê, mas não é porque você não consegue prever que você não deve estar preparado para isso. Você sempre tem que estar preparado para isso. E como é que você se prepara para ocasiões desse tipo, para um cisne negro? Você se prepara tendo caixa para comprar essas oportunidades. Então, se você vê uma varada do Bitcoin dos 60 mil dólares até os 50 mil dólares direto, pessoal, isso aqui é oportunidade. Você compra oportunidade, você compra vela vermelha. Obviamente, sempre mantendo um DCA inteligente. Se você comprou em 60 mil dólares, você não vai comprar em 59. Você não vai comprar em 59.500, 59.400. Não, seja inteligente. Bitcoin está em 60, ele caiu para 57, compra mais um pouquinho. Ele caiu para 55, compra mais um pouco. Ele caiu para 50, compra mais um pouco. Assim você transforma o seu capital, que, vamos ser sinceros, ninguém tem capital infinito, ninguém tem caixa infinito. Então você consegue deixar o capital mais inteligente, né? Por assim, melhor dizer, você consegue fazer um DCA um pouco mais inteligente. Para finalizar, pessoal, é mais saudável, eu quero trazer só uma frase aqui para vocês, mas é mais saudável iniciar o DCA daqui, que a gente tá, dos 63 mil dólares, do que ter iniciado o DCA nos 100 mil dólares e ter vindo comprando toda essa queda. Imagina quem aqui, ó. O Bitcoin perdeu os 100 mil dólares. Cadê os 100 mil dólares? Aqui, ó. Então ele perdeu aqui os 100 mil dólares e o pessoal foi comprando. Fez um DCA aqui, fez um DCA aqui, fez um DCA aqui, fez um DCA aqui. O preço médio dele vai estar em média aqui, ó. Nessa região aqui dos 90 mil dólares. Então, esse cara aí, ele tá amargando 27% de prejuízo. Isso se o Bitcoin chegar a 50 mil dólares, 52, vamos lá. Ele vai estar amargando 41% de baixa. Enquanto você, que vai começar o DCA agora por 63, vamos supor que ele comece a cair, você mantém o seu DCA ali no 58. Você vai estar amargando aproximadamente ali, ó, 10% de queda. O que você acha melhor? Sem contar que, né, ele precisa voltar aqui nos 90 mil dólares para ele sair no 0 a 0. Enquanto se o Bitcoin vai aos 90 mil dólares, você que comprou por aqui, você já estará com 50% de valorização sobre o seu capital. Fechou? Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido esse mapa mental aqui que eu trouxe. Esse vídeo ficou um pouco longo? Sim, ficou um pouco longo, mas eu quero começar a trazer mais vídeos aqui no estilo de tutoriais para vocês. Eu também quero abordar coisas voltadas também para iniciante. Não sei se você está iniciando nesse mercado há pouco tempo, mas eu também quero abordar como é que você faz trades, pegar literalmente do básico, pegar conceitos complexos e tentar explicar aqui em formatos de mapa mental. Se você tiver alguma dúvida sobre o mercado que você gostaria de entender, gostaria que eu explicasse aqui nessa tela, deixe no comentário, eu quero saber qual sugestão você tem para um próximo vídeo. Fechou? Do mais é isso, muito obrigado por me ver até aqui, façam boas compras e aproveite o quanto você puder comprar de Bitcoin até outubro, até o final do ano. Faça as compras consciente, ok? Esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Tudo que eu tô fazendo aqui é somente o que eu vou fazer, né? Tudo que eu tô compartilhando aqui é o que eu vou fazer com o meu próprio capital. Muito obrigado por me ver até aqui. Do mais é isso. Tenha uma ótima semana e até a próxima.